né? Aqui tem mais uma aula a respeito do surgimento da sociologia. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos com as formas de conhecimento para entender que a sociologia é uma ciência, é o surgimento da própria sociologia, né? A ciência da sociedade, que surge como uma resposta intelectual para as mudanças que ocorreram ali no ápice da modernidade. Aí nós temos as grandes revoluções aí como marco, né? Como potencializadoras de novas formas de sociabilidade, e a sociologia surge para dar resposta, né, para tentar entender esse novo contexto. E a primeira forma de pensamento sociológico a ser sistematizada nem tinha o nome de sociologia, foi, na verdade, chamado de física social. E essa nomenclatura ela foi cunhada, né, por um pensador francês chamado Auguste Comte. Comte, ainda no século XVIII, né, passa a entender a sociedade a partir das ideias que estavam sendo disseminadas naquele momento. Então, nós tínhamos principalmente as ciências da natureza como principais formas de conhecimento emergente desse novo saber que estava predominando. Então, a gente tem a ciência emergindo dessa forma. E, então, a sociedade passa a ser compreendida com esse olhar das ciências da natureza. Então, a primeira forma de pensamento, ela deriva desse positivismo kantiano, com o nome de física social, por conta desse contexto das ciências naturais, inclusive utilizando os métodos, né, da ciência da natureza, com observação, né, a verificação, a questão da objetividade do conhecimento, da neutralidade do cientista frente ao teu objeto de estudo. Então, mas principalmente a gente vê, né, do ponto de vista do conhecimento científico, a incorporação das bases ideológicas que as ciências da natureza provinham naquele momento, principalmente da biologia, né, porque nós temos aí o darwinismo dentro das ciências naturais como uma forma revolucionária de pensamento naquele momento. A gente vê a ideia da adaptação das espécies, da seleção natural e da própria evolução sendo transportado naquele momento para as ciências da sociedade. Então, a própria sociedade passa a ser entendida nessa ótica da ciência da natureza. Então, por exemplo, o evolucionismo darwiniano, ele passa a ser um carro-chefe para se entender a sociedade naquele momento. Então, o Comte ele incorpora essas premissas teóricas do evolucionismo, e aí nós temos o chamado evolucionismo social, com uma base teórica para se pensar a sociedade naquele momento. Ok? Então, o Comte ele passa a refletir sobre a sociedade a partir dessa ótica. Então, a gente vai poder entender o viés científico e também o viés político-ideológico que o positivismo acaba disseminando e com reflexos até os dias atuais. Então, vamos colocar aqui uns slides para a gente poder entender um pouquinho melhor dessas questões, né? Como eu disse para vocês, tudo ainda de forma introdutória, né? Porque isso é um assunto extremamente amplo, né? Então, a gente vai entender um pouquinho como que foi a primeira forma de pensamento sociológico aí, né? Como que ele se configurou nesse momento. Então, a gente vai ver como realmente o Comte ele passa a pensar a sociedade nessa ótica. E tá aí, então, vamos lá. Abrir aqui, poder entender um pouquinho dessas questões. Então tá aí o Auguste Comte, né? Ele está na raiz, né, do pensamento social ocidental. Ele busca aí através das ciências naturais, e principalmente biologia, física e química, né, que estão em ebulição nesse momento histórico, as mesmas leis universais para essa ciência, o Comte busca trazer para a sociedade, tentar entender a sociedade dentro de um mesmo processo, ou seja, colocar tudo dentro do mesmo pacote,
e tentar entender a sociedade dentro de um processo, de uma dinâmica comum. Então, é isso que é a busca por essas leis universais. Universais é porque vale para todas as sociedades, e aí tentando entender isso. Aqui não há crítica ao capitalismo no sentido ideológico, tentar entender a sociedade naquele momento, e a gente vai ver que dentro da ciência da natureza, isso é muito importante. Então, tá aí. A gente entender aí a questão da filosofia positivista, né? Entender essa trajetória das próprias sociedades e do pensamento, né? Das formas de conhecimento nessas sociedades. Então, a gente tem o primeiro estágio, segundo Comte, que seriam das sociedades primitivas ou atrasadas, estaria num processo ainda inicial de evolução, que é o estágio teológico, né? Então, assim, a base do pensamento do estágio teológico dessas sociedades primitivas seria o conhecimento mágico, o conhecimento sobrenatural, né? Ou um conhecimento religioso, e essa forma de conhecimento faria com que essas sociedades se conformassem, né, no estágio que teriam, né? Não progredissem no sentido de evolução e progresso social. E aí, só que ele afirma que essa forma de conhecimento, em algum momento, passa a ser questionada. E aí entramos no momento do estágio metafísico, né? O estágio metafísico seria uma problematização e um questionamento filosófico daquilo que estava dado, um questionamento racional. Então, aí nós temos o cerne do pensamento científico, que é o questionamento, a problematização, e a ciência vem a tentar buscar soluções e provas, né, mais concretas sobre isso. Então, a gente tem o estágio metafísico, o abstrato como a segunda etapa, até se chegar num pensamento mais elaborado, num tipo de sociedade mais avançada, uma sociedade tecnológica, moderna, né? E esse estágio positivo, que ele chama o científico, o estágio, por isso chama positivismo, a ideia de ciência acima de tudo. Então, o Comte pensava na ciência assim como, como se fosse uma religião, e realmente se fundaram, por exemplo, igrejas positivistas. No Brasil, nós temos no Rio de Janeiro, deixei até no material de apoio de vocês, se pensava o positivismo como uma religião, ou seja, o culto à razão, o culto à ciência. Então, nesse sentido que está aí colocado. E esse pensamento aí, no século XVIII, entrando no século XIX, no século XX, né, esse pensamento perdura até os dias atuais. Então, nós temos a influência do positivismo no contexto brasileiro, né? Benjamin Constant, um militar, estudou na França e trouxe de lá da França esse pensamento que foi muito bem aceito, né? Foi muito bem disseminado nas nossas Forças Armadas. Por quê? Porque no âmbito militar, as ideias de que a sociedade ela deveria evoluir tecnicamente, cientificamente, as ideias do Comte, que só as sociedades em ordem, as sociedades mais adaptadas poderiam progredir, a ideia de harmonia social, de ordem, de disciplina, de coesão, isso foi muito bem quisto nos meios militares no Brasil e influenciou, claro, a nossa proclamação da República. Então, dentro das ideias de Comte, a sociedade passaria por um processo em que somente as sociedades mais adaptadas, como as espécies, evoluiriam. Então, essas ideias kantianas justificaram um processo histórico, por exemplo, do imperialismo. No imperialismo, as sociedades europeias, dizendo o ápice da evolução social, tinha por obrigação fazer com que sociedades atrasadas e primitivas evoluíssem também, nos seus moldes, é claro, né? Então, aí nós temos aí questão linguística, questão de costumes, de formação política, tudo que a Europa exportou para outras localidades na justificativa de que, como sociedades mais avançadas, tinha essa obrigação moral, né? E nós temos aí uma questão econômica por trás disso, né? Uma questão ideológica, política por trás de todas essas questões. E no Brasil isso foi muito bem aceito, né? O Brasil, a nossa... Eu não vou entrar aqui na questão da Revolução, da proclamação da República Brasileira, aí no século XIX, mas as ideias do Comte, elas permearam todo esse processo. E isso é materializado na nossa bandeira nacional. O lema Ordem e Progresso, ele não vem do nada, né? O lema Ordem e Progresso, ele é dessa discussão, dessa teoria positivista. A ideia de ordem, né? Com o estudo daquilo que deve permanecer na sociedade, aquilo que deve ser conservado, essa ideia conservadora
de conservar tradições, de conservar costumes, instituições que façam com que a sociedade ela funcione em perfeita harmonia e coesão. Somente como um corpo, né, funcionando em perfeita harmonia, um corpo saudável, possa crescer, possa evoluir. Então, está aí a ideia de estática e dinâmica social. A estática como o estudo desses elementos, né, que devem ser conservados, né, como a família, por exemplo, né, como a moral, como a ordem capitalista, né, econômica, e tudo isso, essa harmonia social, né, essa disciplina social, ela promoveria o progresso da sociedade. Então, o progresso seria o fim que a sociedade deveria buscar, né? Então, a partir dessa ordem, a gente teria aí o progresso social. Então, assim, para finalizar, a gente tem o século XIX com a influência desses elementos aí, né, um Estado não mais vinculado à religião, a influência do darwinismo biológico se transformando num darwinismo social, a questão da ciência da sociedade, né, que era chamada de física social naquele momento, emergindo como conhecimento sobre esses processos de mudança, a psicanálise aí, fica a sugestão da leitura do Freud, do mal-estar da civilização, que ele fala da questão de como a sociedade atua sobre nossa formação biológica, né, da nossa animalidade, como a sociedade tem esse poder de domar os nossos instintos. Então, a gente tem todo esse contexto aí de surgimento do pensamento social como um todo. Então, a gente tem que entender essas questões para poder analisar, entender a formação do pensamento sociológico. Ok? Vamos lá. Vamos retomar. É isso aí. Então, assim, a gente fecha essas ideias, né? Como eu falei, introdutórias. Então, lá tem material de apoio, tem a live também para vocês pesquisarem. Tem um videozinho falando sobre o positivismo, a importância do positivismo. Até hoje, né, as Forças Armadas utilizam jargões que são jargões positivistas, a ideia de corpo, né? Corpo de alunos, corpo docente, né? Pensar as tropas como um corpo, a ideia do funcionamento em harmonia, né? Um funcionamento coeso, e isso permite a ordem, e a ordem leva ao progresso, leva ao desenvolvimento desse determinado grupo da própria sociedade. Então, o pensamento positivista gira em torno disso. E qualquer movimento contrário à ordem, né? A gente vai ver depois em Durkheim, ele passa a ser considerado patológico. Então, o que fere a ordem, fere o desenvolvimento do corpo, atrapalha a harmonia do todo. Então, movimentos sociais, conflitos, né, tudo isso é considerado prejudicial. O Comte mesmo faz uma crítica à própria Revolução Francesa, né? Chama os intelectuais iluministas de doutores da guilhotina, falando sobre que as convulsões sociais elas não colaboram para o desenvolvimento. Então, vê aí o lado ideológico dessa questão. A gente pegar teorias marxistas para se contrapor ao positivismo, vai ver que as teorias marxistas dizem que o conflito que leva à mudança social. E para o Comte, não. O positivismo é a ordem social que promove esse desenvolvimento. Então, somente a ordem, ter um organismo entre aspas, saudável, uma sociedade saudável, que ela vai conseguir progredir. Ok? Então, a gente viu esses elementos. Então, busquem mais informações. Como eu disse, é uma aula super rápida, introdutória, para chamar a atenção de vocês sobre o tema. Ok? Então, até a próxima aula aí. A gente volta a falar sobre as primeiras formas de pensamento, o funcionalismo sociológico, entender um pouquinho sobre nós, sobre nossa vida e sobre a nossa formação. Valeu, pessoal, e até a próxima.